Ora, viva, boa noite, bem-vindo ao Jornal da Noite. O Presidente da República diz que o Governo vai ter que encontrar com urgência um espaço seguro para o reassentamento das vítimas da tragédia de Ulene. Filipe Nyusi visitou hoje as famílias afetadas e apresentou o seu sentimento de pesar pelo sucedido. Botas nos pés e boné na cabeça. É desta forma que o Presidente da República chegou ao recinto que circunda a lixeira de Ulene, numa visita que visava perceber no terreno as condições em que as famílias vivem. Acompanhado pela governadora da cidade de Maputo, Edis de Maputo e da Matola, bem como o ministro do Ambiente, Filipe Nyusi ia recebendo explicações, mas também não dispensou a interação com os moradores de Ulene B, que ainda permanecem nesta zona. O dono dessa casa está? Aqui não. É nesta. Do outro lado? Sim, é aqui, é esta vala. Sim. É esta vala aqui, todas elas. E lá no centro do chão, né? Sim, No centro. Bem, mas- porque não é como aqui em casa. Sim. Mas aqui tudo está alagado, tudo, a partir de lá está alagado. Depois, seguiu para o centro de acolhimento, criado no bairro Ferroviário, para as mães de 100 famílias afetadas pela tragédia de Ulene. Aqui, o chefe de Estado inteirou-se das condições que foram criadas para estas famílias nesta fase temporária. Observem aquilo que vos diz aqui. Higiene, limpeza, se alguém tem um pequeno problema, o posto médico está aí. Porque quando ficamos muitas pessoas, problemas aumentam. Após ver e ouvir, Filipe Nyusi elogiou as instituições envolvidas, em particular o INGC. A água de onde vem? Aquele caminhão que eu vi? Sim. E é tratada? É, sim. Mas já há problemas? Não. Por enquanto não. Não. Estou satisfeito. E seguiu para a zona de Pobole, no distrito de Marraquene. Junto do governo provincial, Filipe Nyusi foi apresentado duas áreas propostas para o reassentamento das famílias que serão deslocadas da zona da lixeira. Vinhamos dar o nosso conforto, a nossa palavra da solidariedade, mas sobretudo vir compreender e ter mais sensibilidade para ver qual é a contribuição que podemos dar, o reforço do trabalho que está a ser feito pelas estruturas locais. E o local para o reassentamento definitivo, segundo o presidente, deve garantir melhores condições à população. A ideia do governo é encontrar a solução ótima. Tanto a última solução, aquela que faz com que o sofrimento possa terminar. Hoje está nessas condições, esse espaço, por exemplo. Não digo que é aqui, mas amanhã já não vai reconhecer. Quem conhece Marraquene, mesmo ali onde temos a nossa facim, aquilo não é aquilo que é hoje. Aliás, o Belo Horizonte também não era assim. Portanto, para dizer que estamos à procura de solução que tem que acontecer o mais rápido possível, significa infraestruturar. Já o Ministro do Ambiente garante que o aterro sanitário de Machamel vai começar a funcionar no primeiro trimestre do próximo ano e, a partir daí, vai começar o encerramento da lixeira de Ulene. As obras já arrancaram do aterro de Machamel. Se vocês forem lá, tivemos uma pequena interrupção devido a esta invasão da comunidade. Tivemos um conflito de terra, porque apareceram donos da terra que de repente que nós tínhamos que construir. Mas sobre este tema do conflito, o presidente do município da cidade da Matola poderá abordar. Nós poderemos naturalmente fornecer este material da construção do edifício, mas respondendo diretamente ao que estava a dizer, no primeiro trimestre de 2019 nós estaremos
com a primeira fase do aterro a receber resíduos sólidos das duas cidades. É a garantia de Celso Correia, que também esclareceu que o encerramento da lixeira de Hulene será um processo que vai levar tempo e exigirá muito dinheiro. O novo aterro é só um novo espaço de tratamento de lixo. Este aterro que nós tivemos, esta tragédia, merece também, deve ter um investimento avultado, que teremos que encontrar uma solução conjunta com o município para encontrar recursos para fazer esse investimento. Então, sem querer fazer uma análise dos vários fatores que levaram ao incidente assim a quente, mas a natureza de vários anos de ter um aterro obsoleto e a conjugação de eventos extremos da chuva, um ordenamento irregular de famílias que não deviam estar onde estavam, deu origem a esta tragédia que nós teremos que apreciar. O governo diz que o atraso nas obras do aterro sanitário foi de apenas 3 meses e deveu-se à invasão de parte da área dos 100 hectares destinados ao projeto. No entanto, o edil da Matola garante que o assunto está parcialmente resolvido. Dos 100 hectares, 60 hectares já foram, digamos, limpos do ponto de vista de ocupações ilegais. Continuamos apenas com 20 famílias nativas. Essas famílias já foram atribuídas novos terrenos e o processo de construção das novas residências está em curso, conforme a Sua Excelência o Ministro referiu, está em curso. Nós, como município e parte integrante deste processo de construção do aterro sanitário, temos estado a fazer, juntamente com o município de Maputo, o nosso trabalho. As obras do aterro sanitário de Maquemeli estão avaliadas em 60 milhões de dólares americanos. Quase 600 vítimas das inundações na Matola estão a viver num centro de acomodação instalado no bairro de Ilhavela. São no total 145 famílias provenientes de 4 bairros que respiram alívio por ter saído das zonas alagadas, mas carregam a dor dos bens perdidos e temem pelo futuro incerto. No bairro de Ilhavela, próximo à cadeia feminina, está localizado o centro de acomodação, onde mais de uma centena de famílias descansa o sofrimento vivido nos bairros inundados. À chegada da nossa reportagem na manhã desta sexta-feira, os estragos da chuva ainda eram um tema de conversa entre os reassentados, que ainda tentam se ambientar à vida fora de casa. De maneira de dormir, mosquitos, a coluna está a doer por dormir mal e eu dormi aqui, nem tenho esteira. Mas para esta mulher, a dor da primeira noite no centro é muito menor em relação à que sentiu ao ver a sua casa mergulhada na água, no bairro Acordos de Lusaka. Sempre quando chove é assim mesmo, sempre. E até uma vez que eu acordei, só senti quando estava a acordar que já estava dentro da água quando desci da cama. Na mesma tenda vivem outros moradores do mesmo bairro. Esta mulher diz que nunca imaginou passar pelo que passou. Minha casa nem no quintal, a água já não vem, só estagnado. Dentro de casa é só de 1 minuto que estamos a tirar, outra hora, de novo, tem água e nem seca. Não tem sítio para sair à casa de banho, nem tem sítio para parar, lavar louça fora, nem nada. Esta tenda de quase 3 metros quadrados tem capacidade para albergar 8 pessoas, mas na primeira noite dormiram 10. Os 2 filhos gêmeos de Quitéria e o pequeno Ilel nunca viveram fora de casa. Inocentes, criaram amizade e ajudam a distrair as mães. Ficaram dentro da água, até eu tirar a água sozinha, a bacia para fora. Sim, sim. Como é que sentia a senhora como mãe ver teu bebê a ficar na água, brincar na água? O que lhe vinha ao coração? Me sinto mal, porque dói mesmo, porque isso aí não andava mais para eu estar lá. Por volta das 11 horas, a primeira refeição do dia, enquanto mais uma panela de feijão é preparada para alimentar os reassentados. O que estão a preparar hoje para a refeição? Feijão, mais arroz,
nhangane, sacato. O feijão tem que começar a preparar logo cedo. Sim, para cozer. Muitas famílias ainda continuam em zonas inundadas, por isso mais tendas são montadas neste local. Já foram instalados sanitários, água potável e iluminação para o recinto, mas o maior receio é pelo futuro e pelo fato das águas condicionarem as aulas das crianças. No total, o centro alberga famílias provenientes dos bairros Congolote, da Vela, Zona Verde e Acordos de Lusaka, no município da Matola. Até agora foram montadas 28 tendas aqui no centro de acomodação de Ndavela. Mais do que um abrigo, é um alívio para as 145 famílias até agora existentes que durante semanas viveram praticamente mergulhadas na água da chuva. E a previsão é que nos próximos dias chegue mais gente, já que existem equipas no terreno a sensibilizar mais pessoas a abandonarem as zonas inundadas pelas últimas chuvas. Imagens de Pedro Amba, Antônio Tiwa, STV. O fornecimento de energia elétrica em 5 distritos de Cabo Delgado está comprometido devido a dificuldades de acesso. Para flexibilizar a reparação da avaria, a empresa mobilizou meios aéreos, mas que também, devido ao mau tempo, ainda não estão no terreno. A torre de transporte de energia elétrica em alta tensão caiu na última segunda-feira no Rio Messal, mas só esta quinta-feira iniciaram os trabalhos de reparação da avaria devido às dificuldades de acesso ao local. A Eletricidade de Moçambique já mobilizou meios aéreos para acelerar o processo, no entanto, ainda não chegaram no terreno devido ao mau tempo. Os contactos todos foram feitos, havíamos garantias de que teríamos o helicóptero a apoiar os trabalhos a partir da quarta-feira. Infelizmente, as condições atmosféricas e do tempo não permitiram. Um dos helicópteros que partiu de Maputo para cá não conseguiu chegar. E temos indicação de que ainda está a caminho. Se puder chegar agora, ia apoiar muito no encurtamento dos trabalhos e permitir que o processo fosse feito de forma mais séria. Entretanto, apesar das dificuldades, o diretor-geral de transmissão da empresa Eletricidade de Moçambique, Feliciano Massing, garante que o problema será resolvido este sábado. A previsão do restabelecimento, se o helicóptero conseguir, temos ainda a previsão de que o helicóptero chega hoje, e se ele efetivamente chegar hoje, até o início da manhã, nós temos o chama repouso. Neste momento o que se vai fazer é construir 4 portas, 4 estruturas de suporte que permitem colocar o condutor e repor a linha e fornecer energia. Mais de 100 homens, entre técnicos de eletricidade de Moçambique e trabalhadores sazonais, estão envolvidos na reparação da avaria que deixou mais de 13 mil consumidores da zona norte de Cabo Delgado sem energia elétrica. O bastonário da Ordem dos Advogados considera prematuro concluir que há espaço para responsabilizar o município devido à morte de 16 pessoas na tragédia de Ulene. Flávio Menete diz que é preciso reunir informação sobre os antecedentes do local. Preciso irmos buscar mais informação. Não se pode correr a dizer que há lugar à responsabilização sem saber exatamente quais são os antecedentes, o que é que aconteceu. Muito embora me pareça que em algum momento o município deveria ter impedido a presença daquelas famílias. Ocorrer que as pessoas em algum momento tivessem sido reassentadas, movimentadas para outro sítio e tivessem regressado. É preciso apurar tudo isso, que é para definir o grau de responsabilização desta ou daquela parte. Seja como for, o Estado tem responsabilidade de velar pela vida das pessoas. E creio que é preciso revisitar a lei que regula estas matérias
para ver se o poder que o Estado tem, quer o Estado propriamente dito, quer a autarquia, terão exercido todos os poderes que a lei lhes confere para evitar o que aconteceu hoje. Então, é isto que eu acho, é este exercício que eu acho que deve ser feito antes de aparecer com conclusões de que deve ser responsabilizado ou não deve ser responsabilizado. Numa outra intervenção, o bastonário da Ordem dos Advogados defendeu que os profissionais de direito não devem limitar a sua intervenção ao setor formal da justiça. Flávio Menete entende que a tendência mundial é de informalização da justiça. O bastonário da Ordem dos Advogados foi esta quinta-feira à Universidade Técnica de Moçambique para dar a primeira aula aos estudantes de Direito. O que nós devemos fazer... Depois de falar sobre ética e deontologia dos juristas, Flávio Menete defendeu que o trabalho destes profissionais pode contribuir para a redução de desigualdades e injustiças sociais. Mas para tal, os juristas não devem limitar a sua atuação ao setor formal da justiça. A tendência mundial é de informalização da justiça, é de simplificação de procedimentos, é, se quiserem, de desjudicialização. Ao invés de nos amarrarmos aquelas tradições, aquele conservadorismo, nós devemos estar permanentemente preparados para a transformação do sistema da administração da justiça, sendo nós parte da solução e não parte do problema. E um dos problemas tem a ver com a concepção da prisão na justiça moçambicana. De onde veio a prisão? A prisão foi importada. E lá de onde a prisão foi importada, muitas vezes já mudaram de atitude relativamente à prisão. Primeiro, porque as pessoas que cumprem penas de prisão são tratadas com a devida dignidade. Segundo, porque entenderam que a prisão só é aplicável a situações em que não é possível resolver o problema usando outro mecanismo. O bastonário da Ordem dos Advogados defende um debate sério e revolucionário sobre as penas e medidas não privativas de liberdade. Enquanto isso, o Gabinete Central de Prevenção e Combate à Droga queixa-se de falta de dinheiro para executar as suas atividades. A preocupação foi colocada durante a visita do Primeiro-Ministro. Carlos Agostinho do Rosário visitou esta sexta-feira a instituição responsável pela compilação de informação e coordenação das atividades de prevenção à toxicodependência e combate ao narcotráfico. O Gabinete de Prevenção e Combate à Droga integra quadros de várias instituições centrais do Estado, com destaque para o Serviço de Investigação Criminal, alfândegas, saúde, educação e ação social. Na reunião com os funcionários, o Primeiro-Ministro foi confrontado com queixas de falta de meios. Falta de cabimento orçamental na rubrica de salários para a nomeação de chefes de departamentos, mudança de carreiras, promoção regular e automática e progressão dos funcionários. Falta de meios de transporte para os funcionários afetos ao Gabinete Central de Prevenção e Combate à Droga, apesar de reiteradas solicitações que a direção do Gabinete Central de Prevenção e Combate à Droga tem feito, dirigidas à Direção Nacional de Património do Estado. Instalações inadequadas para a natureza da instituição. Por fim, as dificuldades financeiras não têm permitido à direção do Gabinete Central de Prevenção e Combate à Droga realizar visitas de apoio, monitoria e avaliação in loco, incidindo sobre o trabalho desenvolvido pelos gabinetes provinciais de prevenção e combate à droga. O gabinete ainda está a preparar o relatório de 2017, mas Alfredo Demande avança que a cannabis ativa, mais conhecida por suruma, continua a ser a droga mais consumida no país. Temos grandes preocupações em relação
A cannabis sativa porque ela é produzida em grande quantidade e consumida em grande quantidade no nosso país. Depois temos outras drogas, né? Nomeadamente a cocaína, que é uma droga que provém de outros quadrantes, maiormente do Brasil. Passa por Moçambique, uma parte é consumida aqui e outra é destinada à África do Sul. Temos também, enfim, as anfetaminas, né? Temos situações de introdução de drogas como a methaqualona, o mandrax, vulgarmente designado assim. Temos também alguns casos de heroína. Os aeroportos internacionais e as vias marítimas são as principais portas de entrada de drogas que não são produzidas em Moçambique. Em jeito de resposta, o primeiro-ministro diz que a falta de dinheiro é um problema que afeta todas as instituições do Estado. Por isso, o Gabinete Central de Prevenção e Combate à Droga deve saber viver com o pouco que recebe. Depois de dirigir a reunião à porta fechada com os funcionários do Gabinete Central de Prevenção e Combate à Droga, o primeiro-ministro respondeu às queixas apresentadas, desde logo a falta de dinheiro. É um problema que não só desta instituição, é um problema de todo o país, de outras instituições. Estamos num momento em que teremos que trabalhar, fazer crescer Moçambique num ambiente de racionalização da despesa e então o gabinete tem esses constrangimentos, mas dissemos a eles para que possam fazer muito com poucos recursos e que possam racionalizar os recursos e possam fazer o máximo possível com os recursos disponíveis. E vamos verificar, vamos priorizar aquelas ações que são de fato de muita importância e vamos procurar os meios necessários para que o trabalho ande. Apesar de avaliar positivamente o trabalho do gabinete, Carlos Agostinho do Rosário fez algumas observações. Ficamos preocupados com a situação de adolescentes e também a juventude, que são vítimas dos narcotraficantes, os que produzem, trazem droga, distribuem aos jovens e adolescentes, e nós teremos que juntar esforços e mãos para que possamos denunciá-los e combater este mal. Verificamos também que tivemos relatórios que apontam para que o consumo excessivo de álcool, e o álcool pode ser uma porta grande para o consumo de drogas, é também uma preocupação, sobretudo nas escolas, nos bairros. Moçambique gasta cerca de 21 bilhões de meticais por ano em bens necessários para a prestação de serviços públicos. A informação foi divulgada hoje pela Vice-Ministra da Economia e Finanças, Maria Isaldina. No momento em que o país quer atrair cada vez mais investimentos, a transparência na contratação pública e gestão do património do Estado tem tido um papel fundamental. As autoridades garantem que estão a ser implementadas reformas de modo a melhorar a transparência. A revisão do Regulamento do Património do Estado com vista a melhorar a transparência na gestão do património do Estado. A regulamentação do concurso por lances e a implantação do modo de administração patrimonial do Estado que abarca a incorporação via direta de bens, preços de referência, cadastro de empreiteiros de obras públicas e fornecedores de bens e serviços e catálogo de bens e serviços. O Departamento Britânico para o Desenvolvimento Internacional tem apoiado as reformas de contratação pública desde 2003 e diz que o governo moçambicano tem registrado melhorias no que diz respeito a aquisições abertas e transparentes. A transparência neste ambiente é crucial para atrair investimentos para o país e para criar confiança nos sistemas de Moçambique. Hoje estamos aqui porque o governo está a fazer progressos e em direção a mais transparência. Contudo, a Direção Nacional do Património do Estado admite existirem desafios, mas diz que podem ser transformados em oportunidades. Eu entendo que onde existem desafios também existem oportunidades. Existem constrangimentos, mas também abre-se espaço para várias janelas de oportunidade para de alguma forma podermos melhorar aquilo que
já está a ser implementado. Os bancos comerciais vão passar a receber os pedidos de licenciamento de transações cambiais. Antes, os pedidos eram feitos diretamente no Banco Central. Esta medida está prevista na nova lei cambial. O Banco Central reuniu esta sexta-feira com diferentes intervenientes do mercado bancário e usuários das transações cambiais para divulgar as inovações da lei cambial. As novas normas e procedimentos da lei cambial foram aprovados no ano passado. Com esta medida, todos os pedidos de licenciamento de transações cambiais passam a ser submetidos aos bancos comerciais. Então, os bancos passam agora a assumir o papel mais preponderante na tramitação das operações cambiais. Passam a ser eles a receberem os pedidos e, por sua vez, podem, em casos não definidos, canalizarem ao Banco de Moçambique para efeitos de apreciação e decisão. Os bancos comerciais ficam autorizados a fazer a abertura de contas bancárias em moeda estrangeira por os casos em que é comprovada a relação com o exterior ou não residente. A recepção de fundos sob forma de investimento direto estrangeiro poderá ser feita pelos bancos comerciais. Os bancos têm o dever de proceder à classificação e o registro dessas operações e reportar ao Banco de Moçambique sobre a ocorrência dessas operações. Com estas medidas, o Banco Central pretende melhorar o ambiente de negócios. A delegação de maiores poderes aos bancos comerciais, portanto, competências dos bancos comerciais na tramitação das operações cambiais, vai conferir uma maior celeridade, vai conferir uma rapidez no tratamento das operações. O Banco Central vai promover seminários por todo o país para divulgar os novos procedimentos da lei cambial. Vamos agora fazer uma curta pausa. Voltaremos dentro de instantes. Até já. Basquetebol de primeira é no seu canal de eleição. De 3 de março a 16 de junho, as estrelas da modalidade da bola ao cesto irão brilhar na STV Notícias. Os espetáculos, os afundanços, os desarmes de lançamento, os ajustes técnicos, a emoção. 7 equipas em masculinos e 6 em femininos dão corpo a Engine Maputo Basket, campeonato da cidade. O Moçambola 2018 vai começar no dia 3 de março. No jogo de abertura, o Chibute Futebol Clube recebe o Desportivo de Nacala para uma partida cheia de emoções. Um espetáculo que será abrilhantado com a atuação de Miss Tabau, grupos locais e paraquedistas. Acompanhe todos os momentos em direto e exclusivo a partir das 14h45 na STV e STV Notícias. O país mudou. Temos um novo site, mais atual, hiper responsivo, super amigável e sempre interligado às redes sociais. Pode ter acesso à versão impressa do jornal no seu computador, tablet ou celular, bastando aceder à sua App Store e Play Store e fazer o download da aplicação. Este é o melhor presente que podíamos dar aos nossos leitores pelos 12 anos do jornal O País. O País, a verdade como notícia. De volta às notícias no Jornal da Noite. A ponte que liga o bairro Chuabudembe à zona agrícola de Ilalane, em Climane, está degradada. Os utentes da via pedem a intervenção das autoridades. Ilalane é zona de produção de arroz e é para aqui onde diariamente os camponeses escalam para trabalhar a terra. Mas há um entretanto. Esta ponte metálica, já em estado avançado de degradação, constitui verdadeiro perigo para aquele grupo social. Não está mal, papai. Não estou a ver, papai está mal. A estrada já está mal. Tem que falar, papai, procurar por menos uma maneira.
Era para fazer essa estrada. Agora está mal. Quando chegar lá, a pessoa, quando subir o carro, fica muito mal na Machamba. A gente estava trabalhando aqui mesmo. Ponte de carro, quando está a passar, costuma fazer. Pessoas, a senhora costuma sofrer. Nós queremos, pelo menos, pontificar nesse. Eu estou a olhar de que o ponte está muito mal. Está muito mal, é verdade. Mesmo os carros passam sempre assim mesmo com sofrimento. Mas estou a ver de que o ponte não está bom. Sim, sim. A ponte aqui está mal. Já perdi pelo menos 2 pneus aqui nesta ponte, porque às vezes ao passar entra o pneu ali assim. A via também, como está a ver, está péssima. É uma distância curta, mas não tem como. Aí só não se trata de Machamba, vive-se, tem um hospital, tem escola, muito mais isso. Sim. A questão de ponte também está grave. A pessoa quando passa aqui, para motorista é preciso ganhar coragem para aquela coisa para passar. Ante o normal mesmo era para mandar descer pessoas para conseguir passar, logo subir aquele chato. O edil de Climane, Manuel de Araújo, escalou esta ponte e comentou o assunto nos seguintes termos. São pontos fundamentais que tocam na vida das pessoas. As nossas mães todos os dias usam esta ponte para poderem ir para Ilalane, para poder ir para Machamba. E nós, mas isso para o governo provincial, isso para a ANE, isso para o Fundo de Estradas, isso para o governo central, não é absolutamente nada. O sofrimento que as nossas mães têm para ir a Machamba, primeiro é falta de transporte, segundo são as vias de acesso e em terceiro lugar é a questão das pontes. A Administração Nacional de Estradas já reagiu e diz estar pronta para ajudar a idilidade na reposição da infraestrutura. Em relação a pontes dentro da área de jurisdição do município de Climane, nos apercebemos que algumas estão a ter problemas e há dificuldades de transitabilidade. Nós vamos trabalhar com o município de Climane para podermos nos aperceber do que está a acontecer e se porventura haver necessidade de podermos apoiar o município, iremos apoiar. Para além da ponte, a estrada que liga este ponto também carece de intervenção. O candidato da Frelimo, Amici Cololo, está na primeira posição nos boletins de voto para a segunda volta da eleição intercalar de Nampula. A Comissão Nacional de Eleições fez hoje o sorteio e Paulo Van Hale, da Renamo, está na segunda posição. Amici Cololo Antônio, da Frelimo, e Paulo Van Hale, da Renamo, são os únicos candidatos a disputarem a segunda volta da eleição intercalar de Nampula. E determinou o sorteio feito esta sexta-feira que o candidato da Frelimo ocupasse a primeira posição nos boletins de voto. Os mandatários dos 2 partidos concorrentes dizem-se prontos para disputar a eleição e apelam os munícipes de Nampula a fluírem às mesas de voto. O apelo para o eleitorado é que apelamos sobretudo aqueles que optaram pela abstenção para se fazerem as urnas no dia 14, porque o futuro de Nampula depende da decisão de todos nós, ou seja, de todo aquele que é munícipe de Nampula, que seja eleitor, para exercer o seu direito, para escolher de forma voluntária aquele que deve ser o seu dirigente. A votação na segunda volta da intercalar acontece a 14 de março. E a Frelimo já iniciou o processo de organização interna para a segunda volta da eleição intercalar em Nampula. Caifadine Manasse, chefe adjunto da Brigada de Assistência em Nampula, diz que o partido pretende aumentar o número de votos obtidos na primeira volta. Lima agendou uma série de encontros com as organizações sociais do partido, como OMM, OJM e a CLIM. O programa vai se estender com assistência a outros militantes ao nível deste município. E avançar com aquilo que é o trabalho do nosso partido. Todos sabemos que foram anunciados a segunda volta. Começa a campanha eleitoral na próxima semana, começa no dia 3, e nós, como a Frelimo, temos o nosso posicionamento de que a vitória, prepara-se a vitória, organiza-se. Estamos aqui para fazer o nosso trabalho, continuarmos a organizar os nossos membros, convictos de que estamos preparados para avançar. Caifadine Manasse, chefe adjunto da Brigada Central de Assistência à província de Nampula, explicou que
partido Frelimo quer voltar a fazer diferença nesta segunda volta. O nosso candidato Amici Cololo, que foi o candidato que nas eleições passadas teve a maioria de votos, ver se consolidamos o número de votos e aumentar os votos para que Amici Cololo seja o presidente do município de Nampula. Estamos esperançados porque nós temos fé de que os munícipes de Nampula deram um sinal positivo ao avançar logo a primeira volta, Amici Cololo, com uma diferença de 4.000 votos. Isto mostrou claramente que os munícipes da cidade de Nampula estão preparados para votar em Amici Cololo. A Frelimo promete fazer uma campanha civilizada, serena, mas com muita vivacidade, transformando o processo num momento de festa. Já na atualidade internacional, o governo da Nigéria mentiu para seu povo. Um dia depois do porta-voz do governo de Yobe ter afirmado que 76 alunas haviam sido, neste caso, resgatadas, o governador desmentiu ontem a informação, tendo dito ainda que há dúvidas se de facto houve rapto. Pais de na noite de segunda-feira terão sido raptados pelo Boko Haram, ficaram desiludidos e revoltados quando souberam que era falsa a informação que dava conta que o governo da Nigéria conseguiu resgatar 76 raparigas. De acordo com a Reuters, a informação havia sido partilhada pelo porta-voz do governo do estado do Yobe à população da vila de Dapchi. Mas esta quinta-feira, a mesma informação foi desmentida pelo governador do estado do Yobe, Ibrahim Gaidam, quem disse que o governo nem sequer acredita que tenha havido o rapto das alunas. Revoltados com a inconsistência do governo, a população de Dapchi colocou barricade nas estradas, queimou pneus e atirou pedras contra a escolta do governo. Estima-se que 111 raparigas terão desaparecido na noite de segunda-feira, depois do Boko Haram ter atacado uma escola, dispersando alunos e professores. Continuam os bombardeamentos em Ghouta, na Síria. Pelo menos 416 pessoas já morreram em menos de 5 dias e mais de 2.100 cidadãos estão feridos. A Rússia dificulta a aprovação do cessar-fogo de 30 dias proposto pelas Nações Unidas. Bombas não param de cair sobre Ghouta, um território sírio que alberga 400.000 habitantes. Os ataques aéreos das forças militares do regime do presidente Bashar al-Assad, apoiado por forças russas e iranianas, já mataram 416 pessoas e feriram mais de 2.100 desde o último domingo. Dos mortos, 96 são crianças e 61 mulheres. Os feridos continuam sem assistência médica, pois, segundo o Observatório Sírio para Direitos Humanos, dezenas de hospitais estão destruídos. As Nações Unidas haviam demandado um cessar-fogo de 30 dias, de modo a criar-se um corredor para a passagem de ajuda humanitária na Síria. Porém, a Rússia, grande aliada do regime sírio, usou seu direito de veto no Conselho de Segurança para chumbar a proposta das Nações Unidas. Moscovo defende que só aceita um cessar-fogo para civis e não para soldados rebeldes islamitas. Mais uma curta pausa no Jornal da Noite. Mas antes, vamos olhar a previsão do estado de tempo para as próximas 24 horas. Começamos mesmo pela Zona Sul. Maputo poderá registrar uma temperatura máxima de 35 graus e uma mínima de 23. Xaixai poderá registrar uma temperatura máxima de 33 graus e uma mínima de 24. Inhambane com 32 graus de máxima, 23 de mínima. Seguimos para a zona centro do país. Beira poderá registrar uma temperatura máxima de 32 graus e uma mínima de 24. Chimoio com 29 graus de máxima, 19 de mínima. Tete, 37 graus de máxima, 25 de mínima. Climane com 33 graus de máxima, 24 de mínima. Já para a zona norte do país, Nampula poderá registrar uma temperatura máxima de 33 graus e uma mínima de 24. Pemba com 32 graus de máxima, 24 de mínima. Lixinga com 26 graus de máxima, 17 de mínima. Aguarde por si. Até já. Basquetebol de primeira é no seu
canal de eleição. De 3 de março a 16 de junho, as estrelas da modalidade da bola ao cesto irão brilhar na STV Notícias. Os espetáculos, os afundanços, os desarmes de lançamento, os ajustes técnicos, a emoção. 7 equipas em masculinos e 6 em femininos dão corpo a Engine Maputo Basket, campeonato da cidade. Um país sem história é um país sem futuro. Um mundo sem referências é um mundo sem norte. Um país sem cultura é um país sem identidade. Um país sem ídolos é um país sem referências. As emoções do Moçambola estão de volta à STV. Viva todos os momentos do maior campeonato de futebol do país. Veja as suas estrelas favoritas a brilharem. De março a novembro, 16 equipas de todo o país desfilam aqui na STV Notícias. Com a parceria ZAP. De segunda a sexta-feira, das 6 às 10, você acompanha notícias frescas. As primeiras notícias do dia são aqui no Telediário. O seu dia começa conosco e com você informado. Olhamos agora o desporto, onde o único representante da Zambésia no Moçambola 2018 está em via de falhar sua participação na prova. Sucede que os operários não têm verbas para inscrever seus atletas na Federação Moçambicana de Futebol. Na próxima semana encerram as inscrições dos clubes que militam no Moçambola. O 1º de maio de Climane ainda não inscreveu seus atletas por falta de pouco mais de 200 mil meticais necessários para o efeito. Mas precisamos de levantar aqui um grito de socorro. Temos muitas pessoas que estão fora da província e dentro da província que são da Zambésia. Falo-te de deputados da Assembleia da República, dos municípios, governos do município, falo-te de ministros. Temos muitos, falo até de PCEs de empresas públicas, pessoas que não digo para tirarem dinheiro das empresas públicas, mas como membros, como adeptos, como aqueles que dizem eu sou da Zambésia, por que é que não posso tirar 100 meticais ou 200 meticais? Se hoje fosse o último dia para inscrição no Moçambola, qual seria a situação do clube? Dir-te-ia que não iríamos entrar no Moçambola porque não temos os valores para podermos fazer face a estas situações de que são emergentes para o Moçambola 2018. Sei que localmente estamos a fazer o esforço, estou a dizer, vamos a Nampula, por exemplo, fazer jogo de treino, isto também carece, somos poucos para um 1º de maio de Climane muito grande. Recorde-se que o clube assinou na época passada contrato-programa com o governo provincial para desembolso de fundos, mas este ano a situação está complicada. Nós como governo, neste momento, estamos impossibilitados de conceder o contrato-programa. Os nossos orçamentos baixaram perto de 70% relativamente aquilo que relativamente ao ano passado, e muitas das atividades que nós iríamos realizar. Porque o 1º de maio corre o risco de não participar no Moçambola porque está a passar. A presidente da Associação Provincial de Futebol na Zambésia apela a cidadãos de boa vontade a apoiarem os operários por forma a participar no Moçambola deste ano. E é muito triste que até hoje que estamos aqui a falar, a situação do 1º de maio não esteja regularizada em termos de inscrições. Temos visto quando joga o Clube 1º de Maio, que é a equipe do povo, que é o nosso representante, temos tido aqui uma assistência espetacular, tanto nas bancadas como na tribuna. Tem estado muitos diretores, agentes econômicos, líderes comunitários a apoiar o 1º de Maio. Então pedimos também o apoio deles nesse sentido, não só quando joga a equipe, mas também quando a equipe está se a sentir sufocada em termos financeiros.
E por hoje é tudo no Jornal da Noite. Obrigada pelo carinho da sua audiência. Conto consigo amanhã, pontualmente às 19h55. Até lá, passe bem, boa noite.